Está entrando no ar pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Saúde na Rio em Ação. Coordenação e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe. Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo, 1 Coríntios 3,16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o germen da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Boa tarde, meus queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde a todos os colaboradores do Caminho do Senhor, uma instituição filantrópica, parceira, amiga. Boa tarde a todos os colaboradores da CAEP. Um grande abraço à minha amiga querida Glorinha, assistente social. E o meu abraço para o meu querido técnico Armando, mais uma vez juntos na jornada da informação e da espiritualidade. O meu boa tarde hoje vai para o meu querido Edson Mendonça, mais uma vez, de novo, outra vez aqui comigo, né? E a doutora Vera Miranda, que abrilhantarão o nosso programa de hoje, falando sobre parentalidade positiva. Boa tarde, Edson Mendonça. Bom, boa tarde, ouvintes. Muito obrigado ao Ronaldo Pinheiro, ao Armando, né, pela sempre recepção muito carinhosa, né? É sempre um prazer muito grande estar aqui na rádio, né? Também a você que está ouvindo a gente, né? Um tema muito novo, muito complexo, né? Falando de família, de criação, de parentalidade, né?
Eu estou muito feliz, quando eu venho para cá, eu venho com muita alegria no meu coração, eu venho transbordando, mesmo apesar do trânsito, mesmo apesar de enfrentar alguns acidentes, né? No meio do caminho, né? Faz parte da vida, né? E fico muito feliz, né, em estar aqui na rádio, agradecer a todos os ouvintes aí, que a gente tenha bastante atenção nesse tema, que é um tema transformador, né? É um tema muito novo. Tenho certeza. Começa nos Estados Unidos, né? Portugal hoje é um dos grandes celeiros da parentalidade positiva, e aqui no Brasil a gente está engatinhando e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sei que vocês podem ter algumas dúvidas, mas estaremos aqui dispostos a tirar algumas dúvidas. Um beijo no coração de todos. Boa tarde, doutora Vera Miranda. Boa tarde, Ronaldo Pinheiro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui mais uma vez e falando sobre família, né? Que é o nosso bem mais precioso, que a gente precisa cuidar, regar, manter. E nos dias de hoje é tão difícil exercer o papel de pai, exercer o papel de mãe, cada um fazendo com amor e com autoridade, né? Balancear esses dois pilares, né? Que a gente possa ser aqui luz e que possa estar abrindo a mente e o coração de cada ouvinte. Então, deixa eu apresentar, porque apesar de vocês já terem estado aqui, doutora Vera Miranda é psicóloga, ela é especialista em adicção também, né? Fala desse universo aí da dependência química, entre outras coisas, né? Mas dessa estrutura que a doutora Vera resolveu colocar em torno dela é tratar dependente químico, né? Dentre outros. E o Edson Mendonça é especialista em adicção, né? Já vem de uma caminhada aí muito grande. Eu posso dizer que é meu mestre, né? Porque o meu curso de formação de conselheiro em dependência química, terapeuta familiar, os 12 passos e outros mais. Eu hoje, atualmente, eu não conheço ninguém assim melhor, né, para estar próximo da gente, ministrando esses cursos. Eu falo com muito carinho, porque o Edson hoje é um amigo, é um grande amigo, e não é puxar saquismo, porque a gente não precisa disso, mas dando mérito, né, dar a César o que é de César. E ele realmente é um estudioso da matéria e faz com carinho e amor, que eu acho que é a base para tudo que a gente abraça na vida. Antes de começar o nosso bate-papo, eu li aqui a página Educa, e tem alguma coisa que tenham tocado, que você queira falar alguma coisa sobre essa página que eu li, desse ponto do Educa? Nós vamos falar sobre parentalidade, né? E esse tema é sobre família. E como está difícil nos dias de hoje educar os nossos filhos, né? Aliás, sempre foi uma tarefa muito difícil, né? Mas é desafiadora com a internet, com as redes sociais. A gente tem visto aí denúncias graves, né? Sim. E o pai e a mãe, ou quem faz o papel dessa família, precisa estar muito atenta com as crianças, né? Sabendo que elas estão vendo, assistindo, jogando, falando, porque se não houver essa educação, né, fica muito difícil, porque as crianças elas estão abandonadas. Às vezes pensamos que elas estão dentro do quarto, protegidas, e é nesse quarto que elas estão expostas ao mundo, né? Ao mundo. E eu ouvi uma frase essa semana que falava assim, a geração passada tinha álbum de família, né? As fotos eram colocadas em álbum, hoje elas estão em nuvem. E aí o perigo da exposição. Então, educar uma criança com atenção, com carinho, né, é essencial nos dias de hoje, né? Sim, a página Educa, né? E aí quando eu estava lendo aqui, eu estava assim, é uma das tarefas, acredito eu, que mais difícil que Deus concedeu a nós, pais, né? Eu falo isso eu tenho 4, né?
um agora pequenininho de 7, e a gente vê o quão que mudou o tempo, né? A geração. Meu filho mais velho fez 36 anos, no último dia 17 de agosto. Filho, te amo, um abraço no teu coração. Aliás, meus filhos, né, Ramon e Ramirez, que Deus abençoe vocês, né? Um fez 36 e o outro fez 37. Olha, minto. Um fez 36 e o outro 33. Né, no dia que meu mais velho fez 3 anos, o outro estava nascendo, né? Tava vindo, né? Um de 89 e um de 92. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês consigam educar também vossos filhos, que é uma tarefa muito difícil, mas hoje a gente vê o quão que é mais difícil, né? Já era difícil no meu tempo. Imagina hoje com essa questão que a doutora Vera colocou, que é o mundo cibernético, né? E hoje a gente vai falar de parentalidade positiva, que acredito eu que seja uma forma de interagir com esses filhos, né, nos mundos de hoje, né? Quem vai iniciar é o Edson Mendonça. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre a página Educa, ou se quer ir direto ao assunto também, está dentro do contexto. Eu sempre sou tocado por algumas palavras, né? Tu falou aí equilíbrio, né? Equilíbrio, né? Equilíbrio entre as funções paternas e maternas, né? Equilíbrio entre quem vai oferecer o colo, o amor, o carinho, o afeto, e quem vai ter a responsabilidade de colocar os limites, a regra, a lei, a ordem, né? Isso é família, né? E nem sempre nós tivemos esse tipo de família. Eu acho que a parentalidade positiva, ela vem para revolucionar isso. Eu sou um cara bastante otimista e quando eu olhei essa temática eu fiquei encantado, porque quem trabalha com dependência química é obrigado a trabalhar com família, né? Sim. E aí como é que um sujeito vai se livrar, né, se libertar da dependência química se não tem um ambiente familiar equilibrado? É praticamente impossível, né? Então, quando o tema falou de educação, e tem tudo a ver com parentalidade positiva, a gente vê que essas funções, né, do amor, né, que nem sempre é da mãe biológica, e a autoridade, que nem sempre é do pai biológico, né, que pode ser feito por 1, 2, 3 ou mais pessoas, é de suma importância para a pessoa crescer emocionalmente, né? Amadurecer emocionalmente, crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, né? E se tornar um ser humano melhor para o mundo, né? A parentalidade positiva, ela vai falar de criação dos filhos com responsividade e afetividade, né? Então é uma criação responsiva e afetiva. E para tratar da família, não é só falar da questão do filho, né? É falar da questão dos cuidadores, né? Quem é esse pai e quem é essa mãe? O que eles receberam dos pais deles? Raízes culturais, né? E essa transgeracionalidade, né? Uma coisa que vem de geração a geração, né? Uma cultura que a gente teve com uma família muito forte, né? O pai era muito autoritarista, né? Que não existia a moda da criança, por exemplo, né? A criança era um pequeno adulto débil, né? E depois veio outros conceitos, né? A criança, quando a mãe está grávida e vai nascer o bebê, ele precisa realmente de excesso de amor, excesso de colo, excesso de carinho, excesso de alimentação, né, de mamar, né, de cheirinho, né? E aí o cérebro começa a desenvolver, né, cria neuroplasticidade cerebral, vão nascendo as conexões cerebrais, as sinapses, vão gerando novos neurônios, né? No momento que o bebê está mamando no seio da mãe, está gerando a ocitocina, o neurotransmissor do amor, né? Então, esse apego, né, na teoria do apego, né, da criança com a mãe é de suma importância, né, nos primeiros anos de vida, né, até pelo menos 2 anos,
essa relação tem que ser muito colada mesmo, muito grudada mesmo, né? E de todos os mamíferos do planeta Terra, o que mais demora para se desenvolver somos nós, os seres humanos. E desmamar também, né? E desmamar também. E uma coisa importante que o Ronaldo falou para mim aqui, né? Se tu olhar todos os mamíferos do planeta, a única espécie onde o seio, né, tá próximo do olho é na espécie humana. Sim. Né? O bebê tem que estar muito próximo do olho da mãe. Nesse momento que o bebê está mamando no seio da mãe e está gerando ocitocina, esse olho no olho é de suma importância para gerar uma série de neurotransmissores, né, que vão nascendo através das sinapses, né? Então, se você olhar, por exemplo, um cachorro, um gato, uma vaca, né, as tetas são lá embaixo, muito longe do olho, porque eles não têm função executiva, né? O mamífero ele tem o cérebro reptiliano, né, que nós temos 3 cérebros, né? Tem o cérebro límbico das emoções, mas tem a função executiva, né, que é da razão, que precisa ser desenvolvida, né? Então, às vezes a gente está realmente, né, com um cérebro atrofiado por falta dessa mãe que não amamentou o suficiente, né, nesse início do excesso, e também da ausência futura, né, da função, né, paterna, né? Então a parentalidade positiva, ela diz que nós temos que tratar também dos pais, né? O melhor local para um ser humano é dentro da barriga da mãe, está totalmente protegido, né? Está no paraíso. E a gente nasce com características genéticas, não só biológicas, mas também emocionais, né? Até várias doenças vêm desse fator genético, porém a epigenética, que é o convívio com a família, pode ativar essas doenças ou não. Né? Então a gente pode ativar uma série de transtornos, né? Cardiopatias, na própria dependência química ou não, dependendo desse local onde a criança nasceu, né? Então, como eu disse, a gente precisa no início de muito colo, de muito mamar, de muito calor do corpo da mãe, de muito cheirinho da mãe, de muito carinho, porque nesse momento o cérebro límbico, o cérebro emocional está sendo amplificado através da neuroplasticidade, e nós, de todos os seres mamíferos do planeta, né, somos o que mais desenvolvemos com uma maior dificuldade. E desse olhar, né, fraterno que você falou, que acontece ali naquele momento da amamentação. Você que sintonizou a Rádio Rio de Janeiro nesse momento, eu sou Ronaldo Pinheiro e estamos apresentando o programa Saúde na Rio em Ação. E hoje aqui com meu querido amigo Edson Mendonça e a doutora Vera Miranda, falando desse tema. Eu acredito que é um tema bastante complexo, né, polêmico, porém que a gente vai tentar fazer dele uma forma, né, bem estruturada para a gente aplicar aí no nosso dia a dia, que é a parentabilidade positiva. E o Edson vem falando sobre esse assunto. Falamos um pouquinho da página, que foi a lição número 30 do livro Fonte Viva, Educa, e agora ele está aqui discorrendo sobre o tema. Eu vou perguntar para a Vera o conceito de família. Eu vou colocar ela aqui no jogo, né, para participar, porque é importante a gente tentar compreender e amplificar esse conceito de família. Qual o conceito de família, doutora Vera, psicóloga, minha esposa, que a senhora vê aí que a gente não está conseguindo viver? Bom, vamos falar do conceito de família da nossa geração X, né? Era pai, mãe, né, irmãos. Nós éramos criados com rigor, né? Tínhamos que obedecer, tínhamos que fazer o que o pai mandava, que a mãe mandava, né? O Ronaldo até falou, tinha uma frase: faça o que eu mando, não faça o que eu faço, né? E hoje a gente entende através da psicologia
que o pai e a mãe são referências, são espelhos, são modelo. E quando esse modelo falha, né, a criança não consegue seguir esse modelo. Um direcionamento, isso. E hoje o conceito de família muda, porque família é aquela que se faz presente. Hoje nós temos pais que são pai e mãe, né? São pais solo, nós temos mães solo, nós temos casais casais homoafetivos, né? Crianças que são criadas pelos avós, porque por algum motivo esses pais não existem mais na vida dessa criança. Então família hoje é quem cuida, quem ama, quem se dispõe a dar amor a essa criança e ensinar ela a viver, né, de uma forma independente no futuro, que eles não precisem da gente, né? E o modelo, ele é muito importante. Sim. Referência, o exemplo. Então, hoje a criança reproduz aquilo que ela aprende ou com o papai, ou com mamãe, ou com vovó, ou com as mães, ou com os pais. Enfim, quem faz esse papel é família. Bacana. Edson. Então, eu vou tentar resumir tudo que a doutora Vera falou numa frase, né? Família são aquelas pessoas que a gente pode contar, né? Porque nem sempre os familiares consanguíneos a gente pode contar, né? Então, por exemplo, meu amigo Ronaldo, né, teve um problema de saúde algum tempo atrás e eu fiquei muito chateado com ele porque ele não entrou em contato comigo, né? Porque eu amo o Ronaldo, né? Ele é meu irmão do coração e eu reclamei com ele, cara, por que você não me avisou que eu ia lá te visitar, né? Então é esse o conceito de família, são aquelas pessoas que a gente pode contar. A família, ela pode ser porta de entrada para coisas boas ou porta de entrada para coisas ruins. Tem né? isso. Esse local chamado família, ele pode favorecer a evolução ou o desenvolvimento do ser humano ou pode danificar e deixar essa pessoa uma pessoa atrofiada, danificada e não funcionando. Eu costumo falar que a adicção e codependência afetiva, né, é a ausência básica que o ser humano precisa. O que o ser humano precisa de coisas básicas? Amor, afeto, conexão, carinho, limites, respeito, alegria, autoestima, pertencimento, diálogo claro, sincero, verdadeiro, assertividade e autonomia. A ausência disso vai gerar pessoas defeituosas com uma série de transtornos que vão ser, né, tem uma predisposição genética, óbvio, mas nesse local vão acionar os gatilhos das doenças. Adicção e codependência afetiva, ela vem de alguns estilos parentais, como uma família permissiva, uma família com autoritarismo ou com negligência. Esses estilos parentais de criação que vão gerar abandono, rejeição, castigo, briga, abusos, traumas, ameaças, palmadas, punição, agressão e grito, a gente já viu que não funcionou. Isso mais revoltou, machucou e gerou uma associação cada vez mais doente. Precisamos mais uma vez de equilíbrio entre amor e autoridade. E aí onde você fala dessa parentabilidade positiva, né? É aí que entra esse sistema de parentabilidade positiva, né? Primeiro eu falei o que não funcionou. Já a gente vai falar como é que funciona. Mas o que você vai falar vai ficar para o segundo bloco, porque nós terminamos por aqui. Querido ouvinte, não saiam daí que nós voltamos já com mais Edson Mendonça, doutora Vera Miranda, falando de parentabilidade positiva.
Você está ouvindo o programa Saúde na Rio em Ação. Produção e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe. Voltamos a apresentar o programa Saúde na Rio em Ação. Produção e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe. Olá, estamos de volta. Eu sou Ronaldo Pinheiro. Estamos apresentando o programa Saúde na Rio em Ação. E hoje aqui com meus queridos amigos Edson Mendonça e doutora Vera Miranda, falando sobre um tema muito importante para a aplicabilidade no nosso dia a dia, com nossos filhos, sejam crianças, adolescentes ou até mesmo adulto, né? Porque filho para pai, ele está sempre atual, né? E falando de parentabilidade positiva. E o Edson trouxe um assunto muito interessante. Mas antes, já que o Edson no primeiro bloco, ele falou um pouquinho do meu problema de enfermidade, né? Aí eu queria, realmente a gente passou por um período muito ruim, né? Passamos aí por um período de infecção grave, e eu queria aqui agradecer a 2 médicos que a minha visão me mostra que fizeram a diferença. Por a doutora Thaís Bragato, né? E o doutor Cristiano Vilela. A Thaís Bragato lá do CER Barra, ali perto do Lourenço Jorge, e o Cristiano Vilela lá do Hospital Souza Guiar, onde eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, porque eu tive uma infecção grave na região da mandíbula, né, do rosto em geral, que já estava indo para o pescoço, para a parte cervical, que a gente chama, né? E aí eu quero agradecer a todos e o SUS, com toda essa deficiência, né? Acho que conseguiu resolver, né? Mas eu apelo aqui para o nosso secretário de saúde aí, Daniel Sorrans, que olhe mais pelo Hospital Pedro II, né? Precisa de uma atenção lá, porque a gente ainda está com muita deficiência ali. Eu tive que sair de Santa Cruz e parar na Barra, sendo morador de Santa Cruz, porque o Pedro II não pôde me atender da maneira como eu necessitava, né? Então fica aí o meu apelo, Daniel Sorrans e toda essa equipe da área de saúde aí, para dar uma atenção maior ao Hospital Pedro II. Tá? Então vamos dar aqui continuidade ao nosso programa. E o Edson então estava falando dessa questão da parentabilidade positiva. E agora parece que a doutora Vera vai fazer um comentário sobre o desenvolvimento familiar, né? Então, a gente falou no outro bloco que nós somos espelhos, né? Que a criança imita o pai, imita a mãe ou o educador que faz esse papel, né? Então, a gente chama de neurônios espelho, né? Praticam uma simulação virtual da realidade, pois o nosso cérebro adota a perspectiva de outra pessoa. Pode, inclusive, aprender apenas por meio da observação. E aí, a gente observa o seguinte: a criança, né, que tem uma reação agressiva, né? Se ela grita, se ela xinga, se ela faz malcriação, com quem ela aprendeu a gritar? Com quem ela aprendeu a xingar? Com quem ela aprendeu a mentir? Então, por que ela está externando isso, né? Exatamente, né? Porque ela não foi ensinada a responder de maneira equilibrada. Positiva, sim. Porque a criança tem que ser treinada emocionalmente. E o que a gente observa hoje, né, é que as crianças, elas têm um limiar muito baixo, né, de, como é que eu vou dizer, de... resiliência. Não, a palavra não é resiliência, ela não consegue ser frustrada. O limiar de frustração dela é praticamente nulo. Então ela precisa, né,
receber aquilo que ela deseja. E ela não consegue ser frustrada porque essa família não consegue dizer não. É sim, 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 sim o tempo todo, mesmo quando esse sim não vai acontecer. Complicado, né? É. E a gente partiu, então a gente saiu então da família Tese, pelo que você colocou pra gente, e a gente caiu aí na família contemporânea, que é a família Antítese. E a família Tese era aquela família, aquele pai e aquela mãe rigoroso, né? Rigorosos, né? Austeros, né? Que você não podia falar, você não tinha voz, você não podia dizer o que te incomodava, o que você poderia ou não, tinha que ser aquilo. Porém, eu acho que a família Antítese deixou uma série de outros conceitos para trás que funcionavam na família Tese, né? Era a questão do respeito, né? De saber quem era realmente que mandava ali dentro, porque hoje, pelo que a gente vê e pela sua explanação aí, hoje a gente tem observado, principalmente a gente no universo da dependência química, a gente observa que o pai e a mãe não sabem o papel que eles têm que desenvolver dentro do contexto familiar. E Sim. isso tem gerado uma série de problemas. Sim. O Edson pode falar melhor do que eu, que hoje nós vemos muitos dependentes químicos oriundo dessas famílias, porque exatamente a família não conseguiu, ou estava adoecida, que na maioria das vezes está, né? E adoeceu esse jovem que foi pegar a droga como uma muleta para conseguir lidar com aquela enfermidade familiar, né? Essa é a grande questão, né? Então, parte daí, Edson. Uma coisa importante, né, que quando a criança está com birra, fazendo malcriação, usando chantagem emocional, gritando, né, os neurônios espelhos, eles são criados nesse momento, né, então o pai está de frente para a criança e ela está gritando. Se o pai gritar também, vai espelhar o grito, então vai ficar se espelhando o grito com grito, né, numa realidade virtual nessa perspectiva. O que o pai deve fazer no momento que a criança está gritando, fazendo malcriação, fazendo birra? Se acalmar. Vai passar. Respira fundo. Faz uma oração, né? Olha com carinho. Olha com afeto. Oração da serenidade. Porque aí você vai espelhar a calma, a paz, a espiritualidade, a serenidade. A criança vai parar de fazer malcriação. Posso dar um exemplo? Pode. Luan tem TOD. Então, contrariou ele explode, né? Visivelmente explode. E a gente já, com esse tempo, a gente já desenvolveu algumas técnicas, e uma delas é essa que você falou. E ele estava lá bravo, porque eu disse para ele que não, e ele queria, e aí ele desesperou, gritou, xingou, falou tudo que... Aí eu comecei a rir. Olhei para ele e comecei a rir, porque estava engraçado. Aí ele parou de chorar, de fazer aquele escândalo todo, começou a rir junto comigo, com o olho cheio de lágrimas, e falou assim: de que você está rindo? E caiu na gargalhada também. Ele falou assim: ué, você está rindo de quê? Aí eu falei assim: eu estou rindo porque eu achei essa coisa que você está fazendo aí engraçado. Aí ele: mas eu não fiz nada engraçado. E aí a gente começou a rir e levamos para o cômico aquela situação e conseguimos resolver. Mas foi exatamente como você está falando, Edson. E é importante que a comunicação não violenta, né, que faz parte da parentalidade positiva, ela mostra, né, o quanto é importante a presença e a participação, né, dos pais, né, na criação, né? Independente da sexualidade, né? Independente de serem dois homens, duas mulheres, né? Eles podem fazer a função do amor e da autoridade, né? Nós estamos em outros tempos, a gente não pode ser preconceituoso e achar que não funciona. Funciona porque é função, né? Função paterna, né? E função materna. A função paterna é do pai, né? E a função materna é da mãe, né? Do amor e da autoridade, do exemplo, né? E se conquista, né? A gente não ganha a obediência de ninguém hoje em dia pelo terror, né? Como foi Hitler, por exemplo.
mas a gente conquista, né, a confiança das pessoas pelo exemplo, né? E aí eu vou comparar com Jesus Cristo. E aí, nessa era do excesso, né? Como é que a gente fica presente se a gente está no celular o tempo inteiro, doutora Vera? É tarefa difícil, né? Porque eu posso estar presente de maneira material, né? O meu corpo está ali, mas o meu emocional, o meu racional não está. Então, você está presente, porque você está em casa, você está com a criança, você está com o seu adolescente, mas ele se sente literalmente abandonado, porque é o tempo todo nas telas, né? Ou trabalhando, ou usando as redes sociais, e a atenção que deveria ser dispensada a essa criança, a esse menor, fica falha. E aí, se eu não educo, alguém vai educar, né? Então, a minha presença, ela é fundamental. Mesmo que eu esteja trabalhando, mesmo que eu esteja fazendo algo, mas é importante estar presente ali para o filho, porque às vezes é uma necessidade. E a criança, ela precisa ser psicoeducada, né? E aí é importante, gente, entender o que é presente, né? E o que é presença, né? Porque a gente está substituindo isso, né? Eu até pedi para a Vera falar, mas ela acabou esquecendo. E é normal a gente esquecer nessa era do excesso, né? Porque a presença e a participação é o corpo físico ali, mas a alma, o coração, o abraço, o compartilhar, o diálogo, claro, sincero, verdadeiro e honesto, né? Da criança saber que tem um pai, né? Uma das piores coisas para mim na minha infância, que eu gostava de jogar muito futebol, e nunca em toda a minha história meu pai foi ver eu jogar futebol. Então eu não me lembro de nenhum presente físico que ele me deu. E ele me deu vários, bola, camisa, mas isso nunca foi importante. O que era mais importante, que era a presença dele, eu nunca tive, né? E por isso, né, uma das consequências grave, né? Onde é que está o pai dessa criança? Essa pergunta é muito pertinente hoje, porque com uma era de total excesso do excesso, o pai está sempre ausente, né, cara? Cadê o pai dessa criança, né? É uma pergunta que a gente sempre fala. A gente passou por uma família tóxica, autoritarista, que era um quartel-general, né? Onde o primeiro objeto que as crianças viram voar não foi o drone, foi o chinelo, né? Onde tinha cintada, palmatória, até dentro da educação, dentro da escola. Então o autorismo deixou pessoas revoltadas, machucou muito, né? E por isso que nasce a geração Baby Boomers, né? Faça amor, não faça guerra. Temos famílias com muita negligência, com muita privação, principalmente quando são de comunidades carentes, né? Onde há falta de tudo, né? Então, falta de dinheiro, falta de alimentação, né? Falta de carinho, né? E excesso também de substância química. Então, uma pessoa que é negligenciada, que é abandonada, é muito ruim. Então, gente, você está no shopping, teu filho está lá gritando, não vira as costas e sai. Não abandone ele. Olhe para ele, olho no olho, reflita os neurônios no espelho, ele vai se acalmar e tudo vai se solucionar. Se você virar as costas, deixar ele gritando lá no chão, ele vai se sentir abandonado, por incrível que pareça, né? E essa criação tóxica da permissividade, né, que é atual, né? Pode tudo. Criança pode tudo o tempo inteiro, né? Inclusive crianças com celular, a criança já nasce, né, com um dedinho como se estivesse mexendo no celular, né? Essa geração viciada, né, intoxicada digitalmente, né? Onde a criança ela não joga mais bola de gude, não roda mais peão, não se suja mais na lama, não cria os anticorpos, não cria os antioxidantes, né? Então é uma criança que vai ser fraca, né? Pai fraco,
filho fraco, né? E ser forte não é ser agressivo, gente, né? Ser forte é estar presente, participativo, e não é não. Tem momentos que você vai ter que dizer não, vai ter que criar limites, né? Para não machucar essa criança, para ela não se machucar. Né? Quantas e quantas crianças, né, são agredidas, né, pelos pais, né? Tem o caso do Henri Borel, né? Da criança que foi, né, espancada, né, pelos pais. Só pode ser uma psicopatia, não tem outra explicação para isso, né? E a gente gosta de perguntar para você, né, qual é a nota que você dá para o seu pai, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para sua mãe, de 0 a 10, e qual é a nota que você dá para você, como pai e como mãe dessa criança. É importante porque às vezes a gente está repetindo esse padrão e não se está se dando conta disso, né? E a parentalidade positiva vem justamente para mostrar que você e eu, todos nós, temos uma criança aqui dentro. Essa criança tem que ser cuidada, tem que ser amparada. E é complexo, hein? E é muito importante eu entrar em terapia, né? Antigamente se acreditava que psicologia e psiquiatria era só para maluco. Maluco, né? Doente. Não, hoje é para você cuidar do seu euzinho. A sua criança interior tem que ser cuidada. Porque se eu não estou cuidando bem, né, do meu euzinho, da minha criança interior, imagina da minha criança exterior, do meu filho, né? Então, há uma necessidade de cuidar dos pais. Sim. Para os pais. Do cuidador, né? Isso aí, para os... Cuidando de quem cuida. Deixa eu abrir Você falou aí da questão do não. Uma coisa que eu observava muito é que você falou não. É não. Porque tem hora que a gente fala não e 5 minutos depois a gente já abriu mão do não. E isso não é legal, né? Porque isso dá a ideia de que você não sustenta aquele não. Então, assim, demore para dizer não, mas quando dizer não, é não. Porque a gente fala não para tudo, mas acaba cedendo. E isso não é uma coisa a respeito. A criança, ela observa muito isso, principalmente se a gente estiver falando de criança. Se estiver falando de adolescente, então aí que o negócio fica estranho, né? Então você disse não, mas antes de dizer não, observa se realmente não tem alguma possibilidade daquilo ser sim. Porque quando você disser não, você tem que sustentar esse não até o final. Mesmo que o coração esteja em frangalhos, esteja doendo, esteja, né, me arrependi, eu falei não, mas até dava para dar um jeitinho, né, de ser sim. Mas falou não a primeira vez, que a gente tem que sustentar esse não até o final, porque senão a gente perde o moral. A credibilidade. A credibilidade, né? Então é importante isso também. Eu acho que isso faz parte dessa parentalidade positiva aí. A parentalidade positiva... Parentalidade. Ela vai construir vínculos, né? E esses vínculos têm que ser com confiança, né? Que adianta eu prometer uma coisa que não vou cumprir? Também. Né? Então eu só vou prometer aquilo que consigo cumprir. O vínculo afetivo, né, nasce desde que a criança saiu da barriga da mamãe, né, e começa a mamar. Sim. Ali é o início do vínculo, né, afetivo, né? Essa família que vai construindo esse vínculo de amor, de carinho, de afeto, de respeito, de admiração, ela vai ser uma família preventiva. Então a prevenção do uso de álcool e outras drogas, a prevenção da dependência emocional, a prevenção de uma série de transtornos emocionais, ela vem de uma família que funciona, gente. Quando a gente fala assim, a família é disfuncional, né? A gente não está falando de família perfeita. A família perfeita não existe e nunca vai existir. Mas como eu falei, né? Tem família que trabalhava antigamente com autoritarismo, né, que parecia um quartel-general, né? Tem as famílias negligentes, né, que negligencia o amor e a autoridade, a permissiva, né, que pode tudo, e tem a que trabalha com autoridade, que vai trabalhar com a gente chama de disciplina positiva, com firmeza e com gentileza. Nessa parentalidade positiva, a gente antigamente chamava de mamãe, depois virou a palavra mãe.
depois virou maternidade, depois a psicanálise criou função materna, depois surgiu a palavra maternagem, que é do cuidado, a amamentação, o amor próprio, o afeto e a autoestima. Ou seja, para mim me sentir valorizado e importante nesse mundo, eu preciso dessa mãe funcionando assim, né? Porque ela vai gerar em mim os neurônios espelhos, né, da ocitocina, neurotransmissor do amor. A função desse pai, que ele vai entrar um pouco mais tarde, né, porque o pai ele vai dar mamadeira, né, vai dar a chupeta, vai dar o colo, vai dar o carinho, né? Ele também vai ter essa função também materna, né? Mas ele já ele vai ter que ter uma função muito importante. É o pai que inaugura o ser humano, tá? Quem pode tudo é animal ou então débil mental. Então o pai tem a função de ser a lei, a regra, a ordem. Antigamente era papai, depois virou pai, depois virou paternidade, depois virou função paterna, depois veio a paternagem, que vem do cuidado, e aí esse exemplo de autoridade participativo, de limites conscientes, vai vir pelo exemplo. Não adianta, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Como já foi falado aqui. Então eu tenho que vivenciar isso. E aí a parentalidade positiva é uma educação consciente, né? Que vai gerar adultos seguros e confiantes para esse mundo. Seguros e confiantes. Já entra nos teus momentos finais, nas suas considerações finais, que a gente já está chegando no finalzinho do programa. Aí não sei se você tem algum recado para dar, o que você gostaria de dizer aí para fechar aí o nosso programa. Então, quero agradecer, né, sempre a Rádio Rio de Janeiro, a Armando, a Ronaldo, né, a todos os ouvintes que conseguem, né, participar, escutar esse programa e pensar, né, o nosso contato está disposto para vocês entrarem em contato, né, com a gente, né, mas é importante que a gente, né, entenda que casa é parede gelada e lar é coração quente. Então, de suma importância. Muito obrigado, né, em nome do Instituto Voar. Casa, parede gelada, lar, coração quente. Pode ir, Vera. Então, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre família, né, e dizer que não existe uma receita de bolo, a gente vai aprendendo. A maturidade vai ensinando que a gente seja melhores educadores. Então, não se sinta culpado, não fique angustiado, mas busque conhecimento para poder ter uma família mais equilibrada, né? Eu acho que esse é o objetivo, a gente melhorar como ser humano, como pais, como pessoas, né, para que isso reflita na nossa sociedade, no nosso mundo moderno. E principalmente, pelo que o Edson trouxe para a gente, essa parentalidade positiva, você está sempre no inverso daquilo que se apresenta naquela hora. Se tem irritabilidade, você traz suavidade. Sim. Se tem grito, você baixou. Tem choro, você ri. Então, assim, é basicamente isso, né, Edson? É esse jogo que eu acho que vai equilibrar as coisas, né? É porque o terror, viver num ambiente tóxico, de família tóxica, vai gerar os neurotransmissores de adrenalina, né, que é o mecanismo do cérebro reptiliano de luta e de fuga, e também vai liberar o cortisol, que é um hormônio tóxico, né, que vai causar uma série de problemas em todo o organismo, né? Então esse ambiente não pode ser um ambiente tóxico, onde há agressão, há gritos, né? Tem que ser um ambiente acolhedor, onde a pessoa se sinta pertencente, amada e importante para poder conviver nesse local, para acontecer a neuroplasticidade cerebral, o nascimento de novos neurônios, novas sinapses e esse sujeito ser uma pessoa segura, feliz e íntegra e não se tornar um dependente químico, por exemplo. Edson Mendonça, gratidão. Doutora Vera, gratidão. Então nós vamos ficando por aqui. Que a paz, o amor,
do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações sempre. Paz na terra aos homens de boa vontade. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Saúde na Rio em Ação. Produção e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe.